Meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus por estarmos aqui novamente para estudarmos mais uma lição da Escola Dominical. Seja bem-vindo ao canal Lição em Resposta. Eu sou Lúcio Rocha e nós vamos estar aqui durante todo este trimestre, assim queira Deus, para estudarmos mais uma revista, que se inicia, mais um ciclo de estudos das escolas dominical, das Assembleias de Deus no Brasil inteiro. E desta vez nós vamos estudar um novo tema, tá? As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. É uma bênção essa nova revista. Você pode encontrá-la nas livrarias evangélicas da sua cidade. E já vamos entrar aqui na primeira lição, só que antes eu quero pedir para que você se inscreva no canal. Você que está aqui pela primeira vez, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu gostei no vídeo para que o YouTube entenda que nosso conteúdo é relevante e assim nos incentive a cada dia mais produzirmos, crescermos no conhecimento do Senhor, aqui edificando vidas e também sendo edificados, tá bom? Deixe o seu comentário para que então nós possamos alcançar um maior engajamento e também compartilhe se você gostou da nossa aula. Nós já vamos aqui fazer a apresentação do comentarista deste trimestre, que é o pastor Elinaldo Renovato, que é mestre na Universidade do Rio Grande do Norte, Universidade Federal. Também é mestre em Ciências da Religião e também já produziu diversos livros de sua própria autoria. Muito bem, feitas essas considerações, meus parabéns ao pastor Elinaldo Renovato, e nós já vamos entrar aqui no tema da lição. A lição 1, do dia 6 de outubro de 2024, o tema As Promessas de Deus, e o texto áureo que está inserido em Jeremias 1:12, que diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumpri-la. Verdade prática. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. E a leitura bíblica em classe desta lição, ela está inserida em Isaías, é um texto maravilhoso. Isaías 55, 6 ao 13, nós vamos ler apenas os primeiros 2 versículos que diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. A lição de hoje ela tem os seus objetivos a serem alcançados e para isso nós vamos apresentá-los também. O objetivo 1 é definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. 2. Apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. E o 3. Elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Muito bem, a introdução da lição fala já assim: as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E, especialmente, nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. Muito bem, já fazendo a exposição do primeiro tópico da lição, o primeiro tópico fala de um convite de Deus. Um convite, uma promessa. Aqui o primeiro subtópico. Diz: Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Devemos aqui salientar que o profeta estava totalmente dependente de Deus. E o profeta,
o porta-voz de Deus, fala para a nação de Israel que o Senhor tem propósitos e esses propósitos eles vão ser cumpridos de acordo com a vontade plena do Senhor. Vamos então continuar aqui no subtópico 2, que diz: é preciso buscar ao Senhor. Continuando aqui no 2, é preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou a que quem pede será dado, quem busca encontrará, a quem bate a porta será aberta. O Senhor Jesus então confirma, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isto hoje. Independentemente de acreditarmos em Deus ou não, essas promessas elas vão se cumprir. Há promessas que são para aqueles que se submetem ao Senhor. E há promessas feitas também para aqueles que rejeitam ao Senhor. Daniel capítulo 12 e versículo 2, o versículo somente se refere a 2 tipos de pessoas, que diz: uns ressuscitarão para a glória eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui já existem promessas feitas para uns, que no caso é designado a alegria, o gozo eterno, e também há uma promessa para aqueles que vão ressuscitar, porém para o desprezo eterno. Independentemente de nós acreditarmos ou não, as promessas de Deus, aquilo que já está estabelecido, pré-estabelecido, se cumprirá nas nossas vidas. Creiamos em Deus, busquemos a Deus, porque essas promessas, as promessas de bem, as promessas de paz, elas cairão sobre nossa vida e nós seremos então galardoados e beneficiados. O ponto 3 fala: é preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Isaías 55:7. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece de fato em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Seus caminhos mais altos do que os nossos caminhos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual. O profeta João Batista, ele foi claro em deixar a sua mensagem. João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, o precursor do Senhor. Em Mateus 3 ele aparece clamando no deserto. Ele fala que arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Então isso trata-se unicamente de crermos no Senhor. Trata-se de buscarmos ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Tá? O profeta João, ele falou do arrependimento. E o arrependimento é algo que acontece de dentro para fora. É uma expressão que ela atinge o sentimento externado para fora. Ele simplesmente produz frutos dignos de arrependimento. E em certa ocasião, o Senhor Jesus foi até ele para ser batizado. E João Batista, ao vê-lo, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A expressão tira o pecado do mundo está se referindo que Jesus é o Salvador daquele que se arrepende da sua vida errada e se converte ao Senhor e busca perdão em Deus através de Jesus, visto que não há ninguém nessa terra que possa ser salvo por mérito próprio ou por vontade própria. Não há nessa terra ninguém que possa se salvar por suas boas ações, por suas boas obras. Somente a salvação é Jesus. A salvação é dada unicamente pelo Senhor. Nós reconhecemos que somos falhos, pecadores e que precisamos do Senhor para sermos salvos. Isso é a salvação que nos rodeia. Muito bem?
Então, feitas estas declarações aqui na revista, vamos então ao tópico 2, as promessas e seus fundamentos. O subtópico 1 fala a promessa na Bíblia, e o 2 fala Deus é infalível, o 3, Deus zela por sua palavra. Vamos entrar aqui no 1. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na nova aliança. Muito bem, então é fácil compreender que quando Deus chamou Abraão, Isaque e Jacó, Deus prometeu para Abraão que ia fazer dele uma grande nação. Através de Abraão, um povo poderoso seria formado. Isso, Deus prometendo no Antigo Testamento que Abraão seria o pai da fé. Estas promessas se cumpriram no Novo Testamento, porque Abraão, através dele, uma vez que Jesus era judeu, Jesus nasceu dos judeus. E hoje nós conhecemos a Deus através desta fé de Abraão. E isso, Deus deu-nos a conhecer a seu Filho Jesus Cristo, que veio em carne para morrer pelos nossos pecados, semente de Abraão. Abraão, o pai da fé, e hoje nós temos essa promessa cumprida do Antigo Testamento na Nova Aliança. Jesus que seria o Cordeiro Imaculado, que tiraria o pecado do mundo, ele já foi ressuscitado, ele foi sacrificado, e agora essas promessas elas já foram cumpridas. O que cabe então nós recebermos a promessa que são feitas através da salvação que foi dada a Cristo Jesus. Ele é o dono da salvação, ele é o Senhor da vida, e nós temos agora uma chance de estarmos com ele também, aleluia, para termos a salvação. As promessas do Antigo Testamento a respeito de Jesus, elas foram cumpridas no Novo. E agora nós abraçamos essas promessas e vivemos elas na fé do Filho de Deus, que morreu por nós, se entregou por nós, nos amou e ressuscitou. Muito bem, o 2, Deus é infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na Terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza. Por isso, ele não falha e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. O Senhor, o nosso Deus, ele é o único, perfeito, ser onisciente, onipotente, o Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Os seus olhos são como chamas de fogo, ele vê a terra inteira no mesmo tempo. Em tempo atual, se nós fôssemos comparar aqui a onisciência de Deus, a onipresença de Deus com a tecnologia, por mais avançada que ela seja, ela não tem como alcançar os atributos de Deus, porque a tecnologia ela é feita tecnologia humana, e a tecnologia humana ela jamais será capaz de alcançar ou de fazer um Deus que seja igual ao nosso Deus. Jamais. Não tem como o ser humano fazer tais representações ou algo que seja parecido com ele. O nosso Deus ele é todo poderoso, não falha, e é onipotente, onisciente, onipresente. As ciências humanas, elas não têm como seguir
acompanhar o ritmo que a palavra de Deus descreve as coisas e como o nosso Deus ele é formado. Não há como explicar e nunca jamais ciência nenhuma terá essa capacidade de descrever o nosso Deus. Entrando no último subtópico, o subtópico 3, diz: Deus zela por sua palavra. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus e, por isso, ele garante o cumprimento das suas promessas, conforme estão expostas na sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Em algumas tradições fala para a fazer cumprir. Então não há como nós escaparmos da palavra de Deus. Assim como ele disse: haja luz e houve luz, tudo que sai da boca de Deus se cumpre, seja qual for o que sair da boca de Deus, seja qual for o propósito, com Deus tem cumprimento. E se nós assim desejamos que tal coisa boa, maravilhosa aconteça na nossa vida, crendo, com fé, perseverando, sim, receberemos. Jesus disse: aquele que busca, encontra, o que pede, recebe, o que bate, se abre. Não há impossível para Deus. O homem é que sim, ele tem a falibilidade, o homem é que tem a mortalidade, mas Deus, ele é imortal, ele tem a infalibilidade nas suas ações. Deus nunca falha e Deus jamais falhará. O homem que depende de Deus, o homem que sim é bem intencionado diante do Senhor, ele também será bem sucedido por causa do Senhor. Não por causa dele próprio, mas porque as suas obras, elas são feitas em Deus e Deus assim aprova, porque as bênçãos que um dia alcança aquele que busca Deus, elas também alcançarão aqueles que estão próximas de você, aqueles que buscam ao Senhor. Então, agora vamos entrar no terceiro tópico da lição, tá? O terceiro tópico fala de tipos e propósitos das promessas. O subtópico 1 diz as promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, em Isaías 9,6, o local do nascimento de Jesus em Belém, da Judéia, que está escrito em Miqueias 5,2, que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco, Isaías 7,14. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. Isso aqui são promessas incondicionais, independente da atitude humana ou não. Isso aqui são promessas que Deus fez. Haverá um tempo de o arrebatamento, haverá um tempo da ressurreição, haverá um tempo em que o Senhor voltará nos ares com um rijo clangor de trombeta com os seus anjos. Haverá um tempo de grande tribulação, haverá este tempo. Independentemente do ser humano querer alterar a história, isso jamais vai acontecer. Jamais o ser humano ele vai interferir na história de Deus. O que está determinado por Deus, isso acontecerá. O Apocalipse, por exemplo, vai acontecer. Independente do homem querer mudar as estações, o clima, todo o sistema de governo, isso não vai alterar a promessa que Deus fez. O homem ele se prepara para transformar a terra em um lugar mais habitável, melhor, etc. Mas as promessas de Deus, elas vão se cumprir independentemente do que o homem possa fazer ou não. Agora vamos no 2, promessas condicionais.
Diferentemente das promessas incondicionais, as promessas condicionais dependem de circunstâncias do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais, promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionadas à obediência às ordenanças divinas. Êxodo 15 e 26. Variadas promessas condicionais também à obediência do povo, em Deuteronômio 28 e 1, promessas de receber o perdão de Deus condicionadas a perdoar ao próximo o que nos ofendeu, em Mateus 6, 14 e 15. Promessas de permanecer no amor de Deus e guardar os mandamentos de Cristo, João 14, 23 e João 15 e 10. Então aqui são promessas, Deus fez promessas condicionais. Promessas condicionais, essas que Deus faz para aqueles que lhes obedecem, para aqueles que buscam ao Senhor e se submetem às suas vontades. Então, para isso, Deus lhes determinou recompensas. Não há na Bíblia sequer, jamais, nenhuma ordem que o Senhor expressamente faz e que o homem ele se submete e Deus não recompensa. Não. Tudo quanto está ordenado por Deus, pré-ordenado sob circunstâncias condicionais, Deus assim recompensa o homem, porque isso também são promessas de livramento, promessas de vida, bem-estar, e então Deus é glorificado e adorado no meio do seu povo. O último subtópico, 3, fala aqui o propósito das promessas. Diz assim: ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma confiança com o ser humano. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhes mais uma oportunidade por meio de um justo. Outros propósitos seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão, em Gênesis 12 e 1. Além desse, certamente, um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas e realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Na ocasião em que Adão pecou, quando Adão pecou, Deus se afastou de Adão. Não. O pecado de Adão impedia que a presença de um Deus santo, aquele amigo que vinha visitá-lo todas as noites, assim que caía a noite, no término da tarde, Deus visitava Adão, seu amigo. Deus, amigo de Adão, era ali, eles tinham aquela companhia. Só que quando o pecado de Adão entrou no mundo, então entrou a morte. Adão, que viveria para sempre, passou a ter agora o fim de sua vida já predeterminado. Não existiria mais aquela questão de viver para sempre. Se não fosse o pecado, Adão estaria vivendo para sempre na terra e nós também não teríamos sofrido influências de cansaço, amargura, dor, tristeza, desastres, catástrofes. Nada disso estaria acontecendo. E quando Adão fez isso, ele colocou um bloqueio para que o Senhor não se aproximasse de Adão. Tanto é que quando o Senhor chega para visitá-lo, Adão havia se escondido, devido à desobediência de Adão. Jesus Cristo, que estava na glória, ele se desfez da sua glória e então passou a assumir forma humana, um corpo mortal, com cansaço também, com dores, com fadiga, com fome, etc. Tudo que um ser humano normal sentia, Jesus também sentia. Ele se desfez da sua glória no céu e veio aqui pagar o preço para a humanidade, pagar o preço para a humanidade ter uma nova chance com Deus de voltar para a casa do Pai. E Jesus pagou esse preço. Agora essas promessas, elas são condicionais a todos quantos receberem o Filho de Deus. Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos
de Deus, aqueles que recebem a Jesus como Salvador. Ok? Nós vamos entrando então na conclusão, que diz: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos não limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Glória a Deus por mais um término de aula da Escola Dominical. Quero agradecer a você, meu amigo, meu irmão, que está aqui nos assistindo. Que Deus te recompense poderosamente. Em nome de Jesus, na próxima semana estaremos nós aqui novamente para apresentarmos a lição de número 2 da lição da Escola Dominical. Forte abraço para você, meu amigo professor. Deus te abençoe. Estamos juntos em nome de Jesus. Deus lhes abençoe. Amém.